Bom dia a todos e todas. Havendo no legal, declaro instalada a sessão ordinária de número 19, de 6 de junho de 2023, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Bom dia, querida amiga desembargadora Marlúcia, querida amiga desembargadora Rosilene, querida amiga desembargadora Ângela, doutor Procurador de Justiça, doutor José Maurício Carneiro, doutora defensora, doutora Beatriz Fonteles, defensora pública, seja muito bem-vinda. Senhores advogados aqui presentes, doutor Paulo César Pimentel, doutor Samuel e a doutora que acompanha, servidores, doutor, também os advogados que estão nos acompanhando por videoconferência, remotamente, senhores servidores, doutor Web, todos aqui da Terceira Câmara Criminal, Força Policial, que está nos acompanhando, dando segurança, o pessoal aqui do CAT, que dá apoio, enfim, todos aqui que estão emprestando seus intelectos para que essa sessão corra da melhor maneira possível. Meu muito bom dia. Inicialmente, eu passo a apreciação da ata da sessão anterior, ou seja, de número 18, realizada em 30 de maio de 2023, que já foi disponibilizada para todos os colegas, eminentes colegas. Alguma objeção, reclamo? Sem objeção, senhor presidente. Sem objeção. Então, eu declaro aprovada. Inicialmente, temos alguns pedidos aqui de que ocorreram na sessão anterior, pedido de vista, mas como a relatora encontra-se férias regulamentares, férias normalmente, então, obviamente, fica só para o retorno. Tem desembargadora Andréa Mendes, que é a apelação 0054052, 0030662, 0010216, 1000 ao contrário, 710 dígito 83. Não temos mais, né? Certo. Aí, quais são os que vão ser adiados da desembargadora? Eu vou instalar. Aqui. Não, mas esse é o da sustentação, certo. Nós temos aqui também, até, desembargadora Marlúcia, para a gente já liberar os advogados, alguns que vão ser adiados, desembargadora Rosilene, desembargadora Ângela. E eu já vou instar aqui para a gente já liberar esses advogados para não ficarem, né? Exatamente. Se tiver outra atividade, obviamente, seria um prazer tê-los aqui acompanhando, mas se tiver outra atividade, ficam liberados. Sem prejuízo da inscrição, fica para a próxima sessão. É o 4.54, apelação 0045094, dígito 67, da relatoria da eminente desembargadora Ângela Tereza Gondim. Confirma, desembargadora? Confirmo, excelência. Perfeito. É o doutor José Hélio Arruda Barroso. Será adiado, doutor Hélio, se o senhor se encontrar na sala. O recurso 4.47, recurso em sentido estrito 0020699, dígito 98, comarca de origem Quinta Vara, do júri, a comarca de Fortaleza, recorrente Luiz Normando Henrique Santiago, Antônio Atenor, Carlos Emanuel Marques, Defensoria Pública, recorrente Antônio Calixto Rodrigues da Silva, e a doutora, que é advogada, que estava escrita hoje para sustentação oral, está escrita doutora Ana Paula de Oliveira Rocha. A senhora confirma o adiamento, desembargadora? Sim, excelência.
Processo adiado, doutora Ana Paula de Oliveira. Obrigada, Excelência. Nada. Então, temos também o 4.54, 0045. Esse aqui eu já falei. Perfeito. Falta só o 4.59, apelação 5.000, ao contrário, 767, dígito 46. Com marca de origem, vara única criminal de Tauá, apelante José Firmino Silva Neto, advogado doutor Luiz Francivaldo Rosa da Silva, da relatoria da eminente desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Confirma, desembargadora, o adiamento? Sim, Excelência. Então, perfeito, fica adiado. Como? Tudo bem, Excelência? Bom dia aí a todos. Bom Tá, trabalho. obrigado, doutor Luiz. Estamos sem sinal ali, né? Temos esses outros retirados de mesa. Não, vamos assistir assim online. Certo. Ok, aqui. Podemos? Não, né? Já está ajeitado. Podemos? Então, pronto. Então, vamos dar início aos processos que possuem solicitação de sustentação oral. Até mesmo desembargadora, amigos desembargadoras, Marlúcia, Rosilene e Ângela, do procurador, da assessora pública, senhores advogados, como nós estamos costumando fazer aqui, os processos que já foram apreciados pelos colegas no sistema, que não há nenhuma divergência, não há nenhum pedido de preferência com sustentação oral, que já foram votados à unanimidade, eu já declaro julgados à unanimidade nos termos dos votos dos respectivos relatores. Então, aqui, o 3.10, habeas corpus 062, 6488, dígito 95. Impetrante, doutor Paulo César Barbosa Pimentel, paciente José William Silva Leão. De minha relatoria. Podemos passar, o doutor Paulo César está presente, podemos passar já a palavra ao excelente, doutor Paulo César. Doutor Maurício. Pois não, senhor presidente. Por mim, eu Passar... Bom dia, doutor. Podemos passar a palavra ao doutor Paulo César? Não, sem problema, excelência. De relatório. Então, eu já passo a palavra ao doutor Paulo César, sem dizer do prazer de tê-lo aqui. O doutor Paulo César certamente vai enriquecer bastante os debates aqui nesta sessão. Com a palavra ao Excelência. Agradeço as palavras elogiosas de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta colônia da Terceira Câmara Criminal, doutor Henrique Jorge, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Marlúcia Araújo Bezerra, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Rosalene Facundo, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Ângela Tereza Gondim, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, doutor Procurador de Justiça, doutor Maurício Carneiro, excelente, ilustríssima senhora defensora pública, doutora Beatriz Fontinelli, ilustríssimos senhores advogados, doutor Samuel e doutor Edisânia, aqui presentes, em nome de quem saúdo os demais advogados, senhor secretário, doutor Wellington, um prazer mais uma vez estar aqui, senhora componente da gloriosa e centenária Polícia Militar do Estado do Ceará. Desculpe mais uma vez ler os nomes, não é porque eu não saiba o nome, é porque a memória está me traindo muito, eu já disse isso, e volto a repetir. O paciente, ele foi pronunciado nas tenases do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro, ou seja, recurso que dificultou e possibilitou a defesa da vítima. Na realidade, todos nós sabemos
que essa qualificadora é objetiva. A subjetividade não foi encontrada durante a instrução criminal. Ou seja, os motivos que levaram não podem justificar o decreto de prisão de Sua Excelência, o juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Maracanaú, autoridade impetrada. Mas Sua Excelência diz que deve ser mantido preso quando da sentença de pronúncia, e o faz nos seguintes termos. Ele diz, da liberdade provisória dos acusados. Assim se pronunciou Sua Excelência. Entende este magistrado que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, são insuficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal frente à periculosidade dos réus extraídas na fase da instrução criminal, sendo patente o periculum libertatis. E no segundo parágrafo ele diz, posto isto, ratifica os decretos prisionais e determina que os réus permaneçam recolhidos nos locais em que se encontram. Se Vossas Excelências observarem, a sentença ela está a partir das folhas 14 dos autos, salvo engano, vai até a página 26. Como Sua Excelência diz no primeiro parágrafo, quando ele nega o direito dos acusados recorrerem em liberdade, ele diz a seguinte frase, dos réus, ele diz, ele diz, são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, frente à periculosidade dos réus, extraída na fase da instrução penal. Ou seja, durante a instrução penal, Sua Excelência, no primeiro momento, entende que estes elementos foram extraídos, denotam durante a instrução criminal que existia periculosidade. Aí a sentença de pronúncia, que está nas folhas 14 a 16, Sua Excelência faz uma transcrição dos depoimentos das testemunhas. A primeira testemunha é Jailton Moura da Silva, policial militar. E sempre ao final, Sua Excelência faz um comentário. No comentário dessa primeira testemunha, ele diz o seguinte, percebe as circunstâncias dos fatos, o assassinato da vítima por motoqueiros, a fuga do piloto e o embarque do garupeiro que efetuou disparos. É basicamente isso. E da primeira à terceira são esses os aspectos, que são 3 policiais militares. Então, passa-se a quarta testemunha, que é a Francisca Antônia. A Francisca Antônia, ela é a mãe da vítima. E no comentário, Sua Excelência assim disse, o depoimento da genitora da vítima corrobora com os demais testemunhos prestados pelos policiais que têm conhecimento de que os supostos assassinos de seu filho, Vitor, são os acusados. A seguir, decisão de pronúncia para julgamento do Tribunal do Júri. A quinta testemunha é a Tainara Ribeiro da Silva. Essa testemunha é esposa da vítima. Esposa ou companheira da vítima. E, no final, Sua Excelência faz um comentário, ele diz comentário do depoimento, é uns tópicos. O depoimento da testemunha também corrobora com os dos policiais da mãe da vítima, ou seja, que a testemunha que foi ao local do crime e populares disseram que um Corolla de cor branca circulou pela rua e a vítima foi alvejada a tiros. Assim, os fatos e suas circunstâncias do crime indicam indícios suficientes de autoria e materialidade, a seguir a decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri. As testemunhas de defesa, eles não fazem comentário. Então, por estes comentários que próprio Sua Excelência falou, não resta claro que durante a instrução criminal, né, extraiu-se algum elemento da instrução criminal que pudesse impedir a liberdade deles. No segundo parágrafo, Sua Excelência diz, por isso, posto isso, ratifico os decretos prisionais e determino que os réus permaneçam recolhidos nos locais em que se encontram. Os senhores podem entender que aí é aquela figura do per relatione, em que Sua Excelência vai buscar em outro local, ou nos argumentos lançados pelo Ministério Público, ou em outros argumentos lançados. Excelências,
desculpe a palavra, mas isto é criminoso com a defesa. Porque vai se tornar simplesmente definitivo um decreto. Se Vossas Excelências já julgaram um habeas corpus anterior, que foi impetrado por este advogado, entendeu que naquele dado momento já existia justificativa, e agora, Sua Excelência, durante a instrução criminal, nota-se por esses comentários que não houve nenhuma dificuldade na instrução, e assim mesmo, Sua Excelência traz e diz: os argumentos que lancei anteriormente ainda se estão presentes, então, efetivamente, na visão deste advogado, esta figura do pré-relazione acaba com a aplicabilidade do artigo 316. Dificuldade intransponível. Mas mesmo observando e entendendo que não, como é que se diz, não aceito essa figura, mas o que foi que Sua Excelência, a autoridade impetrada, ele diz, mesmo se for Sua Excelência entender que ratifica os decretos prisionais. O que é ratificar? Segundo o dicionário, vem do verbo ratificar, ratifico. Mesmo que aprovo, autentico, confirme, legalizo. Quando o pré-relazione é quando o juiz, ao invés de dar a sua modificação e as suas razões, se limita a repetir os argumentos alheios. Então, a simples frase ratifico, que eu entendo que pré-relazione são diferentes, vai justificar uma decisão de fundamentação. A forma como o delito foi praticado, neste caso, a forma de execução, nós vamos decidir, nós vamos no júri, se ele for o júri, já ser discutido lá. Agora, um crime que não tem a qualificadora subjetiva, que seria se ele foi praticado por qual a motivação do crime, não se chegou. Então, dizermos que está devidamente fundamentada permitam os senhores discordar plenamente. E nós, advogados, ficamos numa dificuldade gigantesca e sem condições de ultrapassar com essa figura do pré-relazione. Sua Excelência diz só: ratifico os termos, ratifico os decretos prisionais. Então, infelizmente, 316 não existe. Fica de difícil dificuldade. A fundamentação é uma obrigação constitucional. E o pré-relazione é uma criação. Mas, digo aos senhores, o artigo 312, a última parte diz: quando houver prova da existência de crime indiciente de autoria gerado pelo estado de liberdade do imputado. O fato, isso aqui é só uma interpretação. O fato tem que ser próximo. Por isso, mesmo que o Supremo Tribunal tenha flexibilizado aquela obrigatoriedade do juiz a cada 90 dias reavaliar, mesmo que tenha liberdade, mas isso são indícios de que os fatos têm que estar próximos. Se nós interpretarmos o Código de Processo Penal de uma maneira, não separadamente, de uma maneira global. 312 diz isso. E digo mais, se Vossas Excelências olharem o 387, que aí é uma situação pior ainda do que do caso, porque o 387 fala quando se trata de uma sentença de mérito, uma sentença condenatória, e aqui não é,
a sentença de admissibilidade, mas trazendo o parágrafo 1º do artigo 387, só para que Vossa Excelências entendam, e desculpe a palavra entendo, que Vossa Excelências sabem de qual é salteado. Ele diz no parágrafo 1º o seguinte: o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo de conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Aí é uma situação pior. É uma situação mais difícil do que a do paciente, porque o paciente não é uma sentença de mérito, é uma sentença de admissibilidade. Então, em função do princípio da legalidade, eu entendo que Sua Excelência não fundamentou devidamente a decisão que não permitiu a que o paciente recorra em liberdade pela única expressão: ratifica os decretos prisionais. O acusado é primário, tem residência fixa, profissão definida. Este advogado que vos fala já foi impetrante e os motivos esta Câmara considerou, na realidade, em outro momento, do que existia fundamentação naquela fase. Mas nós estamos discutindo outro. Mesmo quando... E aí, eu ressalto o que disse há pouco tempo. Quando Sua Excelência, no primeiro parágrafo, diz extraída na fase da instrução penal. A sentença está aí e a sentença faz um comentário depois de cada testemunho que é relatado, e não existe. Assim sendo, agradeço o tempo dispensado a este advogado, peço que Vossa Excelências conheçam do habeas corpus e conceda a ordem, expedindo ofício, para que Sua Excelência, a autoridade impetrada, possa confeccionar o alvará de soltura. É assim como me manifesto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo César. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais ilustres desembargadores, componentes dessa terceira Câmara Criminal, embargadora Ângela, minha ex-colega de Ministério Público, embargadora Rosilene, desembargadora Marluz. Cumprimento o doutor Wellington e o faço, e na sua pessoa, quero estender esse cumprimento a todos os servidores do Tribunal de Justiça que tão bem desempenham as suas atribuições, permitindo que se realize essa sessão de forma... Doutor Maurício, está muito baixo. Dá para o senhor se aproximar mais do microfone, por favor? Pois não, senhor presidente. Melhorou o áudio? Não. E ali caiu também, ó. Sem sinal. Melhorou agora? Não, doutor Maurício, continua. O problema é aí ou é aqui? Doutor Wellington, o problema é aí ou é aqui? Doutor Wellington consegue... O Maurício só está na procuradoria, É. é? Na casa dele que ele... Não na casa dele, na procuradoria aqui. Ah, sim. Doutor Wellington, eu vou me aproximar o máximo que der aqui da câmera para ver se consigo melhorar. Melhorou alguma coisa? Fale agora, doutor. Melhorou? Ótimo. Ok. Pois estava fazendo os cumprimentos a todos e cumprimento a nossa ilustre doutora Beatriz, representante da Defensoria Pública do Estado do Ceará, presente aqui nas sessões do colegiado. Cumprimento o ilustre doutor advogado, doutor Paulo Pimentel. No tocante especificamente à matéria que está sendo trazida a debate nesta Câmara,
eu digo que se trata de habeas corpus em que a parte impetrante se insurge contra o não reconhecimento do direito do paciente de recorrer da sentença de pronúncia em liberdade. Esse paciente ele foi denunciado pelo 8º Promotor de Justiça de Maracanaú, juntamente com o Correio José Guilherme Ferreira Silva, ante a acusação de haverem assassinado a pessoa de José Vitor Gonzaga Almeida, vulgo Paranjana, fato que aconteceu no dia 7 de outubro de 2021, início da tarde, na rua Francisco Xavier, em frente ao numeral 1168, tendo os acusados sido presos em flagrante delito, bem como apreendida a arma utilizada para a prática do crime. Consegue me ouvir? Ok, então. Sim, pode prosseguir, doutor. Bem como a arma utilizada para a prática do crime. E a genitora da vítima, quando inquirida na investigação policial, ela mencionou que o seu filho era usuário de drogas e que ela fora procurada por pessoas que andavam em um carro de luxo, vindo a saber que se tratava de uma cobrança de dívida de drogas, já que ela, vítima, era usuária de drogas. E ela mencionou que, apesar de essa dívida haver sido paga, mesmo assim, o seu filho foi assassinado. De fato, a questão da motivação não foi claramente esclarecida. Entretanto, a verdade é que a vítima não teve a mínima chance de defesa e foi abatida em plena luz do dia, em meio a uma via bastante movimentada, o que desnuda, de um lado, a intensidade dolosa da ação e, do outro, expõe às claras a periculosidade do paciente e de seu irmão. O paciente teve a sua prisão preventiva decretada a partir de conversão de prisão em flagrante delito, em que a ilustre autoridade dada como coatora, após assentar a materialidade e os indícios de autoria, mencionou que a prisão preventiva estava sendo decretada em função da periculosidade ostentada pelo paciente, dado as nuances da execução criminosa, em que a vítima, um jovem de 26 anos de idade, foi executada em plena luz do dia, em meio a um logradouro público e em área residencial. Foi mencionado também, naquela ocasião, pela ilustre autoridade dada como coatora, que após haver o paciente efetuado os disparos contra a vítima, deixou a garupa da motocicleta em que trafegava, empreendendo fuga em um veículo de cor branca, que prestava apoio e que minutos depois foi interceptado por policiais, encontrando dentro dele o paciente um revólver com um cano ainda quente, sinal de uso recentíssimo, e um capacete, circunstância que bate com a versão que foi apresentada lá no processo pelas testemunhas. Para além de todos esses pormenores, o paciente ainda responde a um processo crime por prática de roubo, o que deixa mais nítida a conclusão de que em liberdade voltará a praticar mais crimes graves e, portanto, resta claro que o seu estado de liberdade representa um risco para a ordem pública. Menciona-se que a fundamentação para a negativa de recorrer em liberdade é genérica, afirmação sem procedência. É que em caso em que o réu permanece preso durante toda a instrução, por ocasião da sentença, não há mais necessidade de que se produza um decreto de prisão reproduzindo todos os fundamentos que justificaram, no nosso caso, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, bastando apenas que o juiz mencione acerca da permanência daqueles motivos. Ainda, por outro viés, se mostra desarrazoado admitir que o paciente permaneceu todo o tempo segregado e vem a ser solto exatamente no momento em que se emite um decreto de pronúncia submetendo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Então, por todas essas considerações, senhor presidente, senhoras desembargadoras, o Ministério Público ratifica o parecer já constante dos autos no sentido do conhecimento da impetração, mas para que seja denegada a ordem buscada pela defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Maurício, que eu parabenizo pela manifestação, bem como também ao doutor Paulo César, pela firme, segura manifestação.
sustentação oral bem produzida. Inclusive, doutor Paulo César, realmente essa fundamentação per relatione, existe uma certa controvérsia, mas hoje é perfeitamente adotado, tanto no STJ como no STF, inclusive motivou pelo STJ fixar uma tese, número 18, que diz que a utilização da técnica de motivação per relatione não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e os adote como razão de decidir. Até tem se entendido até por manifestação do próprio Ministério Público, o juiz faz aquela referência, é aceito. O STF também caminha no mesmo sentido, inclusive em relação a renovações de interceptações telefônicas, etc., esse tipo de coisa. Então está bem pacificado nos tribunais, tanto no STF como no STJ, essa questão. Mas não deixa de ter realmente uma certa controvérsia, alguns entendendo pela inconstitucionalidade. Eu vou pedir permissão, doutor Paulo César, só para ler a ementa sem a verbetação. Impede salientar que, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto constitucional, admite a sua privação antes da condenação definitiva, quando constatado o indício suficiente de autoria e prova da materialidade do delito, e quando for imprescindível para a garantia da ordem pública ou ordem econômica, por conveniência da ação criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preceitua o artigo 312 do CPP. Frise-se que, embora se reconheça a relevância da proteção contra ingerências arbitrárias na liberdade pessoal, como imperativo condicional do artigo 5º da Constituição Federal e o convencional Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7.2.2, legitima-se a excepcionalidade da restrição da liberdade nas hipóteses fixadas pelo ordenamento jurídico pátrio. 2. Examinando-se detidamente os folhos, no que concerne à tese de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, observe que não assiste razão ao impetrante, visto que o juiz prolator, o decísio, fundamentou de maneira satisfatória a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade e, em concreto, do crime para fins de impedir a reiteração criminosa, o que basta para justificar a custódia cautelar do paciente. 3. O fumus comitis delicti encontra-se evidenciado pela prova da existência do crime a partir dos elementos escolhidos na investigação, notadamente laudo cadavérico de folhas, dos autos originários, que atesta o óbito da vítima, indício suficiente de autoria a partir do auto de apresentação e apreensão da arma de fogo utilizada para a execução do crime, bem como nos depoimentos escolhidos na ação processual e nos laudos periciais, dando conta de que os réus foram presos em flagrante logo após o cometimento do delito com objetos que apontam para o paciente, suposta autoria da conduta criminosa em questão. 4. Já o periculo libertatis encontra-se fundado na garantia da ordem pública e risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em que o paciente é apontado como um dos executores de homicídio qualificado, praticado em via pública através de utilização de arma de fogo com nítido modus operandi de execução, bem como pelo risco de reiteração delitiva, vez que o paciente já figura como réu em ação penal pela prática do crime de roubo majorado, autos número tal. 5. Segundo se vê da sentença de pronúncia, a qual constituiu novo título prisional, o juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, por entender que persistem os motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar, utilizando-se da técnica de fundamentação per relatione, a qual é autorizada pela jurisprudência pátria,
reforçando a motivação posta em prática na decisão primeira. Ademais, o entendimento aqui lançado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, abro aspas, tendo o recorrente permanecido preso durante o andamento da ação penal, não faria sentido ausentes alterações nas circunstâncias fáticas que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, que é o caso aqui dos autos, fosse-lhe deferida a liberdade. Relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 2026. Assim, considerando que o decreto da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreado em elementos concretos extraídos das circunstâncias escolhidas nos autos, devidamente fundamentado com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, não se vislumbra qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato, inviabilizando, por conseguinte, a pretendida revogação da custódia cautelar. Sétimo, ordem conhecida e denegada. Como vota a eminente desembargadora Rosilene? Obrigado, presidente. Acompanho bem lançado o voto. Obrigado, desembargadora. Como vota a eminente desembargadora Ângela? Bom dia, desembargador presidente, Bom desembargadora Marluz, desembargadora Rosilene, Wellington e todos os servidores, advogados presentes, os que nos escutam em videoconferência. Abraço forte do doutor Maurício, aí na Procuradoria-Geral de Justiça. Bom dia, doutora Beatriz Fonteles, também, representante da Defensoria Pública. E, de forma muito especial, doutor Paulo Pimentel, que fez aqui a sua sustentação oral com a sua costumeira firmeza e tranquilidade. Confirmo o voto provisório, acompanhando integralmente o muito bem lançado voto do relator, que justificou que não houve alteração na situação fática e que a justificativa não seria necessária a teratológica repetição dos mesmos argumentos. Então, acompanhe, sabe? Obrigado, desembargadora. Então, a unanimidade, ordem conhecida e denegada. Obrigado. Agora vamos aos processos de pauta. 4.9. Apelação 024-57-77, dígito 13, com marca de origem Fortaleza, sétima vara. Apelante Alexandre Firmino dos Santos, advogado doutor Samuel Igor de Paiva Salles, está aqui presente, né, doutor Samuel? Relatoria, apelado do Ministério Público da Relatoria da eminente desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra. Está em mesa, desembargadora? Em mesa, senhor presidente. Obrigado. Eu indago ao doutor eminente advogado, doutor Samuel Igor de Paiva, bem como ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro, se há necessidade de se produzir relatórios, já podemos passar a palavra a Vossa Excelência, doutor Samuel. Pode passar a palavra. Problema, senhor presidente. Doutor Maurício. Concordo plenamente, senhor presidente. Voltou o negócio lá, doutor Maurício. Então, eu concordo, senhor presidente, com que seja passado então, eu passo a palavra ao doutor Samuel Igor de Paiva Salles, sem a dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui, doutor Samuel, com a palavra Vossa Excelência, que disporá do prazo regimental. Obrigado, Excelência. Inicialmente, é uma grande felicidade e honra estar presente aqui, Vossas Excelências, da Colém da Terceira Câmara. Em especial, eu saúdo o presidente, doutor Henrique Jorge Holanda, a senhora desembargadora Marlúcia Bezerra, a senhora desembargadora Rosilene Facundo e a senhora desembargadora Ângela Chaves. Inicialmente, Excelência, a apelação trata-se de um crime tipificado como o roubo qualificado pela majoração de uso e emprego de arma de fogo,
Esse crime aconteceu no dia 14 de junho de 2022, às 5h37 da manhã. Como consta nos autos do presente ação, esse crime se deu em um cruzamento de grande movimentação da cidade, tá? Onde o réu Alexandre Firmino dos Santos, a emprego de ameaça, né, tomou o veículo da vítima. Ocorre, Excelência, que durante a apuração dos fatos, né, apenas o testemunho da vítima faz uso e menção da arma de fogo. Tá? O próprio réu confessou o delito na presença da autoridade policial e, posteriormente, no julgamento de piso. E ele usou as seguintes palavras, quando indagado sobre o uso de arma de fogo. Ele disse: eu não usei nenhum instrumento para intimidar a vítima. Apenas coloquei a mão dentro das calças e pulei em frente da moto. Vale ressaltar que esse fato aconteceu também diante de um coletivo, um transporte público, onde outras, pelo menos 50 pessoas foram testemunhas desse fato. E nenhuma foi arrolada ao processo. Diante disso, essa humilde defesa, ela pede, né, que seja reconhecido a improcedência e a exclusão da qualificadora. Tá? Em recente julgamento, a terceira Câmara do STJ, no HC 422328, tem o mesmo entendimento dessa humilde defesa, onde, para se comprovar a qualificadora, é necessário também uma robustez de provas, sendo somente o relato da vítima insuficiente. O ilustre membro da Procuradoria Estadual, em suas razões de apelação, diz que o crime de roubo tem por característica acontecer em locais ermos, sombrios. Daí a necessidade de se colocar o maior valor probatório ao que relata a vítima. Mas não se aplica nesse caso. Como eu disse anteriormente, o crime se deu à luz do dia, às 5h37 da manhã, que é o horário em que a maioria dos trabalhadores se deslocam para suas funções, em um cruzamento de grande movimentação e na frente de 50 testemunhas. E no processo, o único relato sobre o emprego de arma de fogo vem da vítima. Vale ressaltar também que isso aconteceu na proximidade de uma unidade policial e, segundo o relato da própria vítima, consta nos autos, 5 minutos depois já foi feita a apreensão do bem e do acusado. E não foi encontrado com ele nenhum objeto ou simulacro de arma de fogo. Então, excelências, né, vale ressaltar que ainda figura no nosso ordenamento a imposição do indúbio pro réu, hoje muito discutida nos tribunais superiores, né, em conflito com o indúbio pro sociedade. Porém, nesse caso, há ausência de prova, de matéria probatória. Então, a defesa ratifica o pedido de exclusão e de reforma da sentença hora combatida, por ser medida de direito e justiça. Obrigado. Muito obrigado, doutor Samuel. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente. Renovando. Continua o problema? Estão ouvindo? Pode falar, doutor, que melhora. Continua o problema? Dá para ouvir agora? Tá ótimo. Ótimo. Ok, obrigado. Então, renovando os cumprimentos a todos e estendendo agora ao ilustre advogado doutor Samuel, eu digo que se trata de um apelo interposto por Alexandre Firmino dos Santos, que vem se surgir contra os termos da sentença de folhas 127 e 134, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157
parágrafo 2º-A do Código Penal, aplicando-lhe uma reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão. As razões da interpretação se pendem ao pleito no sentido de que seja afastada a majorante relativa ao uso de arma de fogo, sob o fundamento de que essa arma não teria sido apreendida. Requer também que a pena seja reduzida em 1/3 em função da atenuante da confissão espontânea, embora o ilustre advogado não tenha colocado essa questão na sua sustentação oral, mas que foi colocada no recurso por ele interposto. Bom, no tocante à primeira questão, que é a questão da não aplicação da majorante, o pleito é claramente improcedente. De há muito, essa tese defensiva vem sendo rechaçada pela jurisprudência. Eis que o reconhecimento do roubo qualificado pelo uso de arma de fogo não requer a apreensão da arma utilizada na ação criminosa, sendo bastante que se prove essa circunstância por outros meios. No caso, a vítima Fábia da Silva Marques, ao relatar o ocorrido com sua pessoa, menciona que se dirigia para o trabalho quando, de inopino, o ora apelante interceptou seu trajeto quando ela parou em um semáforo, apontando-lhe um revólver e exigindo que lhe fosse repassada a sua motocicleta, e que, mesmo depois de descer da moto, o apelante ainda ficou lhe apontando a arma. A confirmar a versão da vítima, tem-se que as declarações do policial militar José Wellerson Vieira, no sentido de que a vítima parou sua moto em um semáforo e foi abordada pelo apelante, que se encontrava portando uma arma de fogo. O próprio apelante, segundo as palavras do militar, relatou para ele que a arma, ele se desfez dela no momento em que tentou empreender fuga, e logo em seguida foi apanhado por policiais. E aqui eu uso a mesma argumentação que o ilustre advogado se utilizou, quando mencionou que esse fato ocorreu em plena luz do dia, em frente a um ônibus lotado. Ora, procurar testemunha num ônibus lotado que está parado num semáforo, que todos estão aperreados para chegar ao seu destino, e ainda tentar que fosse retirar alguém do ônibus para prestar declarações, é algo que soa desarrazoado. Por outro lado, também a vítima, em plena luz do dia, não iria inventar uma história de que o apelante estaria armado se efetivamente ele não estivesse fazendo uso de uma arma. E digo eu, esse entendimento manifestado pelas Cortes Superiores também é seguido por essa Corte. E se está aqui decisão prolatada nos autos da apelação crime número 020-2581, dígito 27, de relatoria do eminente desembargador Jales Medeiros Neto, que enfoca exatamente essa questão acerca da desnecessidade de apreensão da arma, obviamente, que essa existência deverá estar provada por outros meios. Portanto, esse fundamento defensivo é de clara improcedência. O segundo fundamento da impetração, ele pede que a pena seja reduzida em 1/3 em função do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. E aqui, nesse caso, digo eu que a improcedência da alegação salta aos olhos. E de um simples olhar para a sentença ora apelada, na parte relativa à dosimetria da pena, se verificará que houve o reconhecimento da confissão espontânea. Entretanto, ela não foi aplicada efetivamente, porque ela foi compensada com a agravante da reincidência, conforme permite a jurisprudência hoje predominante, inclusive desse egrégio Tribunal de Justiça. E o processo onde se verificou a reincidência é o processo número 0100-251, dígito 54.2018, final 001. E, finalmente, o apelante requer a isenção do pagamento da pena de multa. Ora, também nesse particular, o pleito atenta contra as disposições legais do Código Penal que estabelece que o crime de roubo é apenado com pena privativa de liberdade e multa, não sendo possível ao juiz deixar de aplicar essa pena ao fundamento de que o réu supostamente não teria condições financeiras de arcar com o seu cumprimento. E, se assim o fizesse, estaria subvertendo o princípio da independência e harmonia dos poderes, já que o legislador estatuiu a pena de multa, nesses casos, como uma das penalidades com as quais se pune o crime de roubo. Obviamente que, se o apelante comprovar, não aqui, mas em sede de execução penal, a sua patente impossibilidade de arcar com a pena de multa, o juiz da execução poderá dispensá-la,
O que não pode é que esse pleito seja atendido em sede de apelação criminal. Ante tais fundamentos, vimos nos manifestar pelo conhecimento do apelo, mas para que seja negado o provimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Marlúcia de Araújo. Obrigada. Desembargador Henrique Jorge, presidente desta terceira Câmara, desembargadora Rosilene, desembargadora Ângela, doutor Maurício Carneiro, representante do Ministério Público, procurador da Procuradoria, doutora Beatriz Ponteles, representante da Defensoria Pública, senhores advogados, servidores e mais pessoas que acompanham ou que participam de alguma forma desta sessão, meu cordial bom dia a todas e a todos, e de logo eu parabenizo e rendo as minhas homenagens aos advogados, representante do Ministério Público, doutor Maurício Carneiro, por suas sustentações orais no decorrer desta sessão. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer a leitura tão somente da verbetação. Antes, vou fazer só aqui uns esclarecimentos. O recorrente pediu afastamento da majorante de arma de fogo porque não foi apreendida a arma. Porém, a vítima foi segura em afirmar que ele estava com a arma. Os policiais também mencionam que a vítima confirmou que o réu estava portando arma de fogo e que o próprio réu confessou para os policiais que estava com arma. Na fase inquisitorial, o réu também assumiu que estava com arma de fogo e que a jogou fora durante a tentativa de fuga. Os policiais, corroboram o depoimento da vítima. Então, passarei a leitura tão somente da verbetação. Direito penal e processual penal, apelação criminal, roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º, A, inciso 1º do Código Penal. Sentença condenatória, recurso exclusivo da defesa, pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em virtude da ausência de apreensão do artefato, não acolhimento. Diz necessidade de apreender e periciar a arma se houver outras provas que atestem o seu uso, entendimento consolidado no STJ. Pleito de reforma na dosimetria da pena, não acolhimento. Dosimetria adequada, atenuante da confissão, que foi integralmente compensada com agravante da reincidência, consonância com o entendimento exposto no tema número 585 STJ, impossibilidade de afastar a pena de multa nesse momento, em razão da hipossuficiência do réu. Súmula 62 do TJCE. Recurso apelatório conhecido e não provido, sentença mantida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Marlúcia. Doutor Samuel, parabenizo novamente pela segura e firme sustentação oral. Sem delongas, o processo foi muito bem examinado pela eminente relatora. Em relação à majorante de uso de arma de fogo, realmente não é necessário a apreensão. Se tem outras provas que indicam que ela foi utilizada, nem necessidade de laudo para dizer se funcionava ou não. Em relação a conhecimento da atenuante, conforme foi dito pela eminente relatora, foi compensada com a agravante da reincidência. Em relação à pena de multa, será devidamente avaliado lá na execução e depois vem para cá e aqui novamente será bem apreciado. Então, nada a acrescentar, o belo voto da eminente relatora, que eu acompanho na sua integralidade, adiro integralmente o voto da eminente relatora, como vota a eminente desembargadora Rosilene. Obrigada, presidente. Cumprimentando a todos, dando um bom dia. Acompanho o voto da relatora. Obrigado, desembargadora. Então,
apelo conhecido e improvido. A unanimidade. 4.13. Apelação 6.000 ao contrário, 440, dígito 56, com marca de origem Itarema, vara única, que apelante e apelado é o Ministério Público. E vários apelantes apelados. E aqui está escrito para sustentação oral o doutor Davi César Gouveia Rodrigues. Se for em inglês, seria David. Então, doutor Davi César Gouveia Rodrigues, Ministério Público da Relatoria da Enem Desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra. Está em mesa, desembargador? Está em mesa. Doutor Davi está na sala, doutor Davi? Bom dia, desembargador. Sim, senhor, estou presente. Bom dia. Então, doutor Davi, como aqui tem apelo também do Ministério Público, ele fala em primeiro lugar. Então, o doutor Maurício e o doutor Davi vê necessidade de se produzir relatório ou já podemos passar a palavra ao doutor Maurício? De minha parte, eu dispenso, excelência. Dispenso de igual forma, excelência. Então, eu já passo a palavra ao doutor Maurício Carneiro. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Maurício. Obrigado, senhor presidente. Renovamos os cumprimentos e agora cumprimentando o ilustre advogado, doutor Davi Gomes. Digo eu que, no caso, tem-se apelos de ambos os polos da ação penal. Os apelantes João Gomes da Costa, Francisca Sérgio Duarte e Maria Aparecida Souza Costa se insurgem contra a sentença que os condenou. João Gomes foi condenado como incurso nas penas do artigo 312 caput do Código Penal por 4 vezes, em relação a Francisca Sérgio Duarte, em combinação com o artigo 71 e 312 do Código Penal, por 3 vezes, em relação a Maria Aparecida Souza Costa, também em combinação com o artigo 71 do Código Penal. Foi ele absolvido da acusação de infringência ao artigo 299 do Código Penal e artigo 2º caput, parágrafos 3º e 4º da Lei 12.850 de 2013, com fundamento no artigo 386.3 do Código de Processo Penal. A Corré Francisca Sérgio Duarte foi condenada como incursa nas penas do artigo 312 caput, combinado com o artigo 327, parágrafo 2º do âmbito do Código Penal, em combinação com o artigo 71 do mesmo diploma legal, e absolvida em relação à acusação de prática do crime descrito na Lei de Organizações Criminosas, com fundamento no artigo 386.3 do Código de Processo Penal. E Maria Aparecida Souza Costa foi condenada pela prática dos crimes descritos no artigo 312 caput por 3 vezes, combinado com o artigo 327, parágrafo 2º e artigo 71, todo do Código Penal, sendo absolvida da imputação de prática de conduta tipificada como crime pela Lei das Organizações Criminosas, enquanto o réu João Vildes da Silveira foi absolvido de todas as imputações por ausência de provas. Por conta disso, interpuseram eles recurso de apelação. Necessário se mencionar aqui que as condenações que estão sendo apreciadas nesta seara são o resultado da Operação Fantasma, que se iniciou através do Ministério Público a partir de informações prestadas pela senhora Raimunda Perla à Promotoria de Justiça de Itarema, dando conta de que foi pleitear sua aposentadoria junto ao INSS e tal pleito lhe fora negado ao fundamento de que existiam registros da existência de um vínculo laboral dela com a Câmara Municipal de Itarema, sem que tal vínculo houvesse existido de fato. Aberto o procedimento investigatório e feitas as requisições de vários documentos da Câmara Municipal, o presidente da Casa se omitiu no atendimento a essas requisições, o que motivou um pedido de busca e apreensão ao juiz da mencionada comarca, deduzido pela representação local do Ministério Público, cujo respectivo mandado foi cumprido em data de 19 de abril de 2017, resultando na apreensão de fato material probatório de relevância crucial para o para o desfecho das investigações. Exatamente a partir da análise dessa documentação apreendida, verificou-se uma série de ilegalidades envolvendo a contratação de servidores durante os anos de 2017 a 2020. O acusado vereador João Gomes da Costa, detentor de um mandato eletivo, possuía como assessora legislativa as pessoas de Francisca Sérgio Duarte, nomeada no ano de 2017,
e também Maria Aparecida Souza Costa, nomeada em fevereiro daquele mesmo ano. Mencionadas servidoras foram ouvidas na Promotoria de Justiça e sequer sabiam indicar quais as funções efetivamente exerciam na Câmara de Vereadores, apesar de afirmarem que sacavam seus cheques salários pessoalmente junto ao Banco do Brasil, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, no Banco do Brasil. No mês de janeiro, fevereiro e março de 2017, esses cheques foram endossados e sacados pelo denunciado ex-vereador João Gomes da Costa. No mês de abril de 2017, os cheques salários dessas duas servidoras foram sacados na mesma sessão de atendimento, havendo em seguida uma operação de depósito para a conta do vereador João Gomes da Costa. Em sede de delação premiada, a senhora Maria José Carneiro Rios, ex-diretora de Recursos Humanos da Câmara de Itarema, afirmou que as mencionadas servidoras, de fato, não exerciam as funções de assessores do mencionado vereador João Gomes, e que era este quem ia apanhar os contra-cheques das duas. Sob esse viés, portanto, lapidar os termos da respeitável decisão condenatória quando considerou que as denunciadas Francisca Sérgio Duarte e Maria Aparecida não exerceram, de fato, as funções de assessoras para as quais foram nomeadas e, portanto, estavam sendo remuneradas indevidamente com a anuência de seu chefe imediato, o vereador João Gomes, pessoa que se locupletava do dinheiro que a elas era destinado em clara situação de desvio de recursos públicos do município de Itarema. No tocante à submetida na pena, como bem demonstrado no parecer de folhas 2960 e 2978, foram negativadas inidonhamente duas vetoriais, devendo permanecer negativada apenas a culpabilidade diante da atuação conjunta e com premeditação da ação criminosa. Quanto ao apelo do Ministério Público, no sentido de que haja também a apenação dos aqui recorridos pelos delitos de participação em organização criminosa, existem sólidos elementos de convicção que apontam para a sua procedência. Com efeito, para além de haver sido o vereador João Silveira, o presidente da Câmara Municipal, que assinou os atos de nomeação das servidoras fantasma, foi ele quem engendrou uma tentativa de levar a que os vereadores assinassem um documento com data retroativa, a fim de lhe colocar fora dos fatos que foram investigados pela promotoria local. A vereadora Virgínia mencionou que, abro aspas, João Silveira não apenas tinha conhecimento dos esquemas criminosos existentes na Câmara Municipal, mas também atuava ilegalmente de forma mancomunada com os demais vereadores, viabilizando o desvio de dinheiro público através das nomeações e pagamentos realizados durante o exercício da presidência na Câmara Municipal, resultando em um verdadeiro esquema criminoso na Casa Legislativa, tudo orquestrado pelo réu João Vildes Silveira. Na verdade, não se concebe que um presidente de Câmara Municipal não tenha conhecimento das circunstâncias em que se deram as nomeações de servidoras fantasma, normalmente quando a existência de servidores com essa rotulação constante da folha de pagamento da Câmara ultrapassava o limite de 50%. Ante tais fundamentos, vimos ratificar os termos do parecer de folhas 2960 e 2978, pela improcedência dos apelos dos réus e pela procedência do apelo ministerial, e é a forma como nos manifestamos, senhor presidente, acerca dos fatos que estão sendo apreciados por esta Câmara. Obrigado, doutor Maurício. Concedo a palavra ao doutor advogado, doutor Davi César Gouveia Rodrigues. Palavra, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente da Terceira Câmara Criminal. Saudação renovada. Senhores e senhoras integrantes, senhoras, né? Integrantes da Terceira Câmara Criminal, excelentíssima desembargadora relatora, doutora Marlúcia de Araújo Bezerra, doutora Rosilene Ferreira Facundo, doutora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, ao doutor representante da Procuradoria de Justiça, doutor Carneiro, doutora defensora pública aqui presente, demais servidores, estimados colegas da árdua e valorosa profissão da advocacia e todos os demais presentes que estão assistindo essa sessão. Eu retorno a esta Terceira Câmara Criminal com uma imensa satisfação
de encontrar aqui um ambiente onde as prerrogativas do advogado são respeitadas e, sobretudo, o advogado se sente à vontade para fazer a sua sustentação oral, seja por meio de uma oratória bem desenvolvida ou até mesmo a partir de leituras, de pinçados do caderno processual. De uma forma bem objetiva, e para não tomar o tempo precioso de Vossas Excelências, eu repriso o resultado de 2 julgamentos anteriores da mesma circunstância, desencadeada a partir da Operação Fantasma, né? Semana passada, nós tivemos a manutenção da absolvição do seu João Wildes da Silveira por unanimidade no processo 6.000 ao contrário, 439, dígito 71, 2017, e no primeiro processo de igual forma, que foi a apelação 6.000 ao contrário, 438, 86, 2017, todos sobre a magistral relatora da desembargadora Marlúcia. Vale rememorar, apesar do senhor procurador ter circunstanciado a narrativa do processo, pesa contra o senhor João Wildes da Silveira a imputação de falsidade ideológica, peculato e organização criminosa, pelo único e simples fato de que, no ano de 2017, ele era o presidente da Câmara de Vereadores de Itarema, a quem competia tão somente assinar e convalidar os autos de nomeação dos assessores indicados pelos demais vereadores daquela Câmara Municipal. No entanto, a segunda posição funcional do recorrido João Wildes da Silveira era assinar as ordens de pagamento, ou seja, os cheques. Mas nada disso, além disso, foi pesado ou comprovado durante a instrução criminal e que o senhor João Wildes tenha se assenhorado de verba pública, tenha praticado atos de ingerência, assédio moral, ou tenha, de fato, participado de qualquer esquema criminoso, né? A despeito do crime de falsidade ideológica, é bem valioso lembrar que existia um decreto antes do termo de responsabilidade, o decreto 01/2017, que disciplinava a mesma matéria, que incumbia a cada um dos vereadores a indicação e o dever de fiscalizar os seus subordinados. Diferente do que sustenta o Ministério Público, não era atribuição funcional do presidente da Casa fiscalizar gabinete por gabinete, pautado sempre no princípio da publicidade, da transparência, que deve reger a conduta de cada ente público, né? Sobretudo um vereador. A prova da sentença recorrida pelo Ministério Público, eu peço o vênia aqui para ler um trecho da sentença em que a magistrada faz o decote minucioso, minudente da prova, para, ao final, absolver o senhor João Wildes da imputação que lhe foi feita nos autos. Abre aspas. O Ministério Público externa sua convicção de que todas as condutas descritas nos parágrafos anteriores e que foram confirmadas na instrução criminal e tudo mais que se passou, ocorreu sob a chancela do presidente da Câmara, o acusado João Wildes da Silveira, seja pelo fato da assinatura do ato de nomeação das 2 assessoras do vereador João Gomes da Costa, ou pela emissão dos cheques administrativos hábeis ao pagamento. Entretanto, do cotejo não se pode inferir que o réu João Wildes tenha apropriado de dinheiro ou valores titularizados pelos co-réus, nem mesmo atuado para que os mesmos promovessem o desvio ou rateio de verba. O ato de nomeação, ainda que assinado pelo presidente da Câmara Municipal, é de iniciativa e responsabilidade do vereador a quem cabe escolher e fiscalizar os seus assessores. Fecha aspas. A prova sustentada e ressaltada pelo doutor procurador nesta sessão revela a todo instante que o senhor João Wildes não participou do rateio, do saque, não acompanhou as 2 assessoras increpadas do vereador João Gomes da Costa. Inclusive, o próprio senhor João Gomes da Costa, em sede de interrogatório perante a autoridade judiciária, confirma que o senhor João Wildes não tinha ingerência na nomeação dos assessores dos demais vereadores da Câmara de Itarema. Então, restou bem acertado, bem delineado, a absolvição pelo crime de peculato, até mesmo porque, mesmo com a busca e apreensão e toda a diligência da Operação Fantasma desencadeada pelo Ministério Público Estadual, nada foi encontrado, não houve comprovação de elevação patrimonial, favorecimento
ou qualquer incompatibilidade financeira entre os vencimentos do seu João Wildes e a vida financeira dele, representada pelo extrato bancário. Concernente à falsidade ideológica, a magistrada entendeu em relação aos demais réus ter ocorrido a absorção do tipo penal, considerando que o peculato, naquela ocasião, praticado pelos réus, era crime fim e não crime meio. Em relação ao seu João Wildes, a juíza, entendeu que a única prova que tinha sobre eventual possibilidade de se acolher à imputação da falsidade ideológica tinha por base uma delação premiada fornecida pela vereadora Maria Virgínia, quem era inimiga, opositora política do seu João Wildes, ou seja, totalmente comprometida. E, mesmo assim, o próprio Ministério Público reconhece, em suas razões de apelo, ter ocorrido contradição entre o teor da delação premiada dessa vereadora nominada e o que ela prestou em sede de depoimento na instrução criminal. Em relação ao último crime, que seria a organização criminosa, eu peço novamente permissão para que se tenha uma noção do que o tipo penal prevê, o artigo 1º da Lei 12.850/13. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, a partir da sustentação oral da douta Procuradoria, percebe-se que as assessoras do seu João Gomes da Costa sequer conheciam, a prova carreada dos autos não demonstra posição hierárquica, distribuição de tarefas, nem muito menos associação de 4 pessoas. Muito embora tenha a confissão do seu João Gomes da Costa de que acompanhava, em algumas ocasiões, uma ou outra assessora intercaladamente, ou em outras situações, as 2 assessoras, mas o seu João Wildes não participava, e também não há prova nesse sentido, razão pela qual, acertadamente, a juíza, na origem, manteve a sua absolvição. Para encerrar, excelências, eu invoco aqui o princípio da segurança jurídica, né, e a eficácia da coisa julgada, tomando por base os 2 resultados unânimes pela manutenção da absolvição do seu João Wildes nos processos anteriormente pautados, inclusive, recentemente, na semana passada. Razão pela qual a defesa estima, espera e anseia e confia veementemente na manutenção da absolvição do meu constituinte, seu João Wildes da Silveira. Muito obrigado. Desejo a todos os integrantes dessa terceira Câmara Criminal um excelente dia de trabalho e que Deus ilumine, abençoe e continue abençoando tão prestigiado e laboroso órgão colegiado desse Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Obrigado, doutor Davi. Devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Vou proceder à leitura do projeto de ementa, inclusive com a verbetação. Apelação, direito penal e processo penal. Recurso ministerial, pleito de reforma da sentença para condenar os apelados pela prática dos delitos de cujas acusações foram absolvidos. Impossibilidade, ausência de provas para a condenação relativa aos referidos delitos. Crime de falsidade ideológica, absolvido pelo crime de peculato. Apelações das defesas, preliminar, de nulidade processual por cerceamento de defesa, ausência de demonstração de prejuízo. Pleito comum de absolvição, alegada insuficiência probatória, inocorrência, provas consistentes da materialidade e autoria delitiva, coautoria e consumação caracterizadas, acervo probatório apto a embasar a condenação, pedido de reforma da dosimetria, possibilidade, fundamentação inidônea da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, penas bases reformuladas, substituindo-se
substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, regime inicial de cumprimento da pena alterado, recurso ministerial conhecido, porém improvido, recursos das defesas conhecidos e parcialmente providos. 1. Preliminar de nulidade por cesseamento de defesa, nulidade não reconhecida. A análise fática em cotejo com as provas jurídicas, disciplinadoras e orientações jurisprudenciais a respeito dos temas decididos são plenamente capazes de fundamentar a condenação dos apelantes. 2. Quanto ao pedido ministerial para a condenação dos acusados pelos crimes dos quais restaram absolvidos, ao que se vê, as provas carreadas aos autos não conduzem com a necessária segurança à condenação requerida pelo parquê, quanto ao delito de organização criminosa, vez que não foram suficientes para a escorreita comprovação da caracterização ou do enquadramento dos fatos no referido tipo legal incriminador. 3. Por outro lado, a materialidade do crime de peculato, artigo 312 do CP, está comprovada no bojo do PIC número 02/2016, bem como na prova material coligida em juízo, além dos depoimentos dos acusados e de testemunhas. 4. No caso em tela, a autoria delitiva do crime de peculato fora comprovada por meio das provas carreadas aos autos, a partir do procedimento investigatório criminal que deu início à ação penal, restando confirmada diante dos depoimentos dos réus em sede de instrução. 5. As versões apresentadas pelos recorrentes em juízo relativamente ao delito de peculato são isoladas do restante do contexto probatório, sem qualquer elemento que as corrobore, haja vista que estes limitaram-se a negar as condutas que lhe foram imputadas. Portanto, conjunto probatório apto a suportar a condenação dos acusados, medida que se impõe, dada a evidente autoria do fato criminoso. 6. Adentrando na análise da dosimetria, observa-se exasperação da pena, utilizando-se fundamentação inidônea para desvaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. Penas definitivas, pois, reduzidas, com abrandamento do regime inicial de cumprimento para o aberto. 7. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos é medida que se impõe ante a constatação da inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa no momento da prática delitiva, não obstante o desvalor atribuído à conduta social dos agentes. 8. Satisfeitos, portanto, os requisitos do artigo 44 e seus incisos do Código Penal e nos termos do artigo 46 e parágrafos do mesmo Estatuto, com a redação que lhes deu a Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998, substituo as penas privativas de liberdade aplicadas por duas penas restritivas de direito. A primeira, consistente em prestação pecuniária ou de outra natureza, nos termos do artigo 45, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, ficando a estipulação e a destinação do valor ou prestação de outra natureza a cargo do juízo de primeiro grau encarregado da execução, e a outra consistente na prestação de serviço à comunidade, cuja efetivação e fiscalização ficarão também a cargo daquele outro módulo judiciário, regime aberto para o início do cumprimento
nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, c do Código Penal, em caso de não aceitação ou descumprimento das penas restritivas de direito. 9. Recurso ministerial conhecido, porém improvido. Recursos das defesas conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora relatora. Conforme eu já me manifestei no voto provisório, que agora eu torno definitivo, adiro integralmente o voto da eminente relatora, analisou todas as causas suscitadas, todas as dúvidas suscitadas em relação à preliminar, em relação ao mérito, e, sem delongas, adiro integralmente o voto bem lançado pela eminente relatora. Como vota a desembargadora Rosilene? O voto foi muito bem lançado, muito bem. Obrigado, desembargadora. Apelações da defesa conhecidas parcialmente provida, apelação do Ministério Público conhecida e improvida. 4.31, apelação 00.101.4207, com marca de origem Palmirim, apelante Cirilo Mateus Lima Neto, apelante Francisco Ferreira Gomes, apelante José Maxwell Fernandes da Silva, advogado doutor Juvimário Andrelino Moreira, de minha relatoria. Certo. Então, vamos proferir aqui proclamar o resultado. Foi recurso provido. Recurso provido. 4.47. Aqui adiado. 4.54 também adiado. 4.59 adiado. Já concluiu? Então, os pedidos de preferência com sustentação oral já restaram devidamente julgados. É isso, doutor Wellington. Agora vamos aos destaques aqui. O 3.23, habeas corpus 062.502, de 75, da relatoria da desembargadora Rosilene, retirado de mesa, desembargadora, confirme. Obrigado. 4.8, apelação 00.502.60, dígito 45, da eminente relatoria da desembargadora Marlúcia de Araújo. Adiado, desembargadora? Perfeito. Adiado, né? Perfeito, obrigado. Vamos agora aos processos pendentes de votação. 3.2. HC 062-7160, dígito 6. Da eminente desembargadora Marlúcia. O que é que está faltando, Wellington? Deixa eu ver aqui o que é o 6006. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Nós temos tempo hoje. 062 71 6054. Ah, eu já sei.
Localizei, desembargadora. Aqui, em relação ao atraso no negócio da perícia, pronto. A minha dúvida, desembargadora, é só em relação à perícia. Em que sentido aqui esse ofício? Conheço da impetração para denegar o requestado, determinando de ofício comunicação à direção superior da perícia forense. Foi estipulado algum prazo? Para apresentar em 30 dias, por exemplo, para poder aí a gente ficar mais... Só isso, a observação seria só essa, para a gente depois já ir com mais segurança. Perfeito. Perfeito, só isso mesmo. Tive muito problema com isso. É uma dificuldade. Eles alegam que é poucos. Resumido. É verdade, mas tem que dar umas prioridades, né? O de réu preso e tal. Denegada. Não tem nenhuma alteração no voto, não. É só que ela vai fazer aqui só em relação ao prazo aqui. Perfeito. Desembargadora Rosilene. Perfeito. Então, estou estabelecendo o prazo de 30 dias, comunicação, né? Ao Instituto de Perícia Forense do Estado. Perícia Forense do Estado. A fim de adotar as providências, estabelecendo o prazo de 30 dias Perfeito. para as providências cabíveis. Começar aqui, porque se a gente vai terminando aqui, eu posso fazer um ofício de um juiz para publicar, né? Porque se a gente mandar daqui, aí fica, vai ficar o juiz. Determinando que é o juiz oficie, nesse sentido. Pronto. Determinando que o juiz oficie a perícia forense para as providências cabíveis no prazo de 30 dias. Se a gente mandar, eles vão mandar de volta para cá, para mandar para lá. Perfeito. Obrigado, senhor. 3.pronto, né? 3.37, HC 062, 5931, dígito 11. Impetrante, doutor Zé Souza Rodrigues Filho, paciente Lucênio Luiz Souza, autoridade desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Qual é? Falta quem? É o 3111. 3111. Eu fiz alguma observação, padre doutor? Não. Está designada, né? Eu, na oportunidade, por isso que eu acho que eu não fiz nem observação. Porque geralmente eu faço, comunico, que não tem nenhuma observação. E ele tem uma reincidência específica, temos aquela súmula 63, né? Eu não fiz, aqui não. Perfeito. Então, adiro integralmente o voto da eminente relatora. Conhecido e denegado. Conhecido e denegado. Certo? 4.21. Excelência, os embargos de declaração. Em relação à prisão, que, salvo engano, foi anulado a pronúncia
e não houve manifestação em relação à prisão, não é isso? Na verdade, os aclaratórios foram nesse sentido. E eu até me respondi a sua indagação, desembargador Henrique, no chat, mostrando que eu me manifestei, assim, eu me manifestei no sentido de que, qual é a alegação dos embargantes, né, do advogado embargante? É que o retorno do processo com anulação da pronúncia vai impactar na velocidade e num possível excesso de prazo. E eu sustento aqui nos aclaratórios de que não é um efeito imediato da anulação da sentença de pronúncia o relaxamento de prisão, que ele pode fazer esse pedido em processo autônomo. A impronúncia, ou melhor, a pronúncia tendo sido anulada, vai retornar. Foi até aquele recurso de distrito que nós debatemos aqui. Vossa Excelência falou que as qualificadoras não estavam bem delineadas, que seria melhor anular a pronúncia toda. E o que ele alega é assim, com o retorno vai haver um excesso de prazo. Bom, eu estou achando que o embargo de declaração deve ser rejeitado, porque essa devolução da pronúncia não necessariamente deveria ser revogada automaticamente a prisão preventiva, como ele deseja. Entendeu? De ofício aí, pelo menos a gente não poderia se manifestar aqui sobre essa prisão. A bem da verdade, eu não sei se ainda está, se há um excesso de prazo, né? Porque, na verdade, ele entrou com recurso de distrito questionando a pronúncia, a decisão de pronúncia foi anulada e foi devolvida. Se haverá ou não excesso de prazo, eu acho que o recurso de distrito não me possibilita ainda essa análise. Certo? Mas como foi anulada, o excesso aí é flagrante, né? Eu não posso dizer porque no recurso de distrito isso não foi debatido. No recurso de distrito ele debateu apenas a questão da fundamentação da pronúncia. E não acho que naquela decisão eu deveria de logo estar enfrentando esse tema de ofício, porquanto não enxerguei ainda naquele momento um evidente excesso de prazo. E digo aqui nos embargos de declaração, nada impede que ele entrando com a ação própria, a gente analise esse excesso de prazo, mas não acho que aquela decisão deva ser complementada, que haja alguma omissão, que ele alega omissão em relação a isso. Eu não acho que haja omissão. Sinceramente, não acho. Acho que a gente, para decretar a revogação de uma preventiva ou relaxá-la, no caso de excesso de prazo, a gente teria que ter elementos para essa finalidade. No recurso em sentido estrito, não houve esse pedido. Se fosse para ser conhecido, teria que ser de ofício. E, naquele momento, eu não enxerguei excesso de prazo. Então, não acho que haja omissão. Perfeito. De qualquer maneira, vamos colher aqui os votos, né? Como vota a desembargadora Marlúcia? Teria que ser de ofício examinada essa possibilidade de se conceder a liberdade. A desembargadora Ângela diz que por excesso de prazo não teria condição. Na realidade, a gente está analisando se há omissão ou não no acórdão. E a omissão seria a não análise seria a não revogação da prisão. Ele acha que isso seria um efeito automático da anulação da pronúncia. Não há pedido. O argumento do desembargador Henrique é que de ofício poderia ser examinado, concedendo ou não. Eu não poderia. Concedendo ou não, mas de ofício examinasse. Não acho que essa seja uma omissão a ser tratada. Acho que pode ser. Eu não estou nem dizendo que necessariamente pronto, mas então, só examinar. Só examinar de ofício. Que se examinasse de ofício, ou pela concessão, ou pela permanência da propriedade. Pronto, mas os aclaratórios dizem há uma omissão em relação a isso. Se o conhecimento é de ofício, então não há omissão. A omissão é quando a gente deixa de enfrentar um ponto que foi pedido.
uma declaração de ofício não é uma omissão. Bom, essa é a minha forma lógico que não. Aí a senhora poderia dizer que realmente não tem a omissão. Coloquei isso. Não, isso é pronto, tudo bem. Aí, de ofício, a senhora examina essa questão da... Sim, de ofício. O meu entender era o seguinte, como a senhora já disse aí, entende que não teve omissão, porque não necessariamente precisaria... Aqui nós sempre nos manifestamos. Todas as vezes que se é anulada uma decisão de pronúncia, aqui se observa se mantém, se não mantém. Aí, a senhora entende que não houve omissão, porque, pelos motivos aí elencados, eu acho que, mesmo não reconhecendo que tem a omissão, eu acho que deve, de ofício, se manifestar sobre a prisão. Ou mantém ou não mantém. É só isso. Em sede dos embargos de declaração? Dos embargos de declaração. Excelência, eu respeito seu posicionamento demais, mas eu mantenho o voto que foi formulado. Então, desembargadora Marlúcia mantém. Então, eu mantenho também esse meu entendimento, dizendo que deva se manifestar sobre a prisão. Ex-ofício, né? Decorrência da anulação. Então, teria que se manifestar de ofício. Em decorrência da anulação. E não estou nem dizendo que vou, a princípio, se vou conceder ou não. Só vou me manifestar nesse sentido, ou de um jeito ou de outro, dizer que... Mas, olha, no sistema recursal, eu compreendo o posicionamento de vocês e não vou mais insistir, mas por que eu penso isso? O que se combate nos embargos de declaração? Omissão, contradição, ambiguidade. Eu estou dizendo, o acórdão não tem nenhuma dessas três coisas, nem contradição, nem omissão, nem ambiguidade. Não é efeito da anulação da pronúncia automática revogação da prisão preventiva, e é isso que ele pede. E o desembargador Henrique disse que nos embargos de declaração, eu deveria, nos embargos de declaração, me manifestar sobre a prisão preventiva. Só que isso não foi pedido, e eu não tenho elementos nesses autos para me manifestar. Se ele me trouxer, num habeas corpus, elementos que me tragam excesso de prazo, a gente analisa. Eu só acho que a gente está utilizando uma via recursal... Inserir exatamente isso que a desembargadora... Eu coloquei esse não trecho. Tem elementos... Eu coloquei, excelência. Se a senhora colocar isso aí, para mim, eu estou satisfeito. Olha só. Se a senhora só colocar... Eu vou ler o parágrafo. Só esse pequeno acréscimo, eu estou satisfeito. Como eu disse, eu não quero... não estou relaxando assim por isso, não. Se a senhora botar só um parágrafozinho, eu acho que atende a todos nós. Bote, colocando, obviamente, eu não vou dizer o que a senhora tem, mas só com esse parágrafo, eu já me satisfaço. Olha só, vejam só se isso aqui satisfaz. Certo. Não, todavia, não há que se falar em omissão desse egrégio órgão no presente caso, pois, por mais que seja plenamente possível a análise em sede de ação própria da concessão da liberdade ao preso cautelar, não parece prosperar a alegação do réu de que, apenas por ter sido provido em parte seu pedido recursal, deve o juízo de segundo grau determinar de ofício a sua soltura, que é isso que ele quer. Isso não satisfaz desse jeito que eu coloquei? Teria que dizer assim, deixo de analisar de ofício, eu teria que justificar. Pronto, só isso. Bem simples. Deixa de analisar. Para que a senhora colocar aí, eu me dou por satisfeito. Da forma que está aqui, não satisfaz. Só um acréscimozinho aí, para ficar mais claro. Deixe-me, então, só alinhar aqui, porque eu gosto de publicar exatamente o que a gente decidiu aqui. Eu não estou soltando, não estou... Só para ficar mais claro. Porque eu não estou nem deixando de ofício, né? Deixa isso. De ofício o pedido de revogação, prisão preventiva, a língua de elementos concretos para esta finalidade. Pronto, perfeito. Aí, o artigo 654, parágrafo 2º, diz o seguinte: os juízes e os tribunais têm competência
para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. É o seu argumento, em sede de ação própria. Né? Então, peraí, deixa eu só, que eu fui salvar, não sei o quê. Então, para limpar, deixo de examinar. Eu não sou salvador. De ofício, o pedido de revogação da prisão preventiva por não amigo de elementos. Pronto. Elemento concreto. Aí fica completo o parágrafo. Todavia, não há que se falar em omissão desse egrégio órgão no presente caso, pois, por mais que seja plenamente possível a análise, em sede de ação própria, da concessão da liberdade ao preso cautelar, não merece prosperar a alegação do réu de que, apenas por ter sido provido em parte seu pedido recursal, deve o juízo de segundo grau determinar de ofício sua soltura. Deixo de examinar de ofício o pedido de revogação da prisão preventiva, amigo de elementos concretos. Perfeito. E completo. E aí, como a senhora disse, ele pode depois ingressar com... Mas só aclarando um pouquinho, porque às vezes, quando chego lá no juiz, não é nem pelo só que a gente entende aqui perfeitamente. Às vezes chega lá no juiz e quando não está um negócio, eles dão inter... Perfeito. O número é o 3. Não, é o que não estava aqui, né? É o 0853. Pronto, 3.46, barra de declaração 3.46. Continua do mesmo jeito a votação, conhecido e desprovido. 012 88 08 51. Perfeito, desembargadora. Acompanhando a unanimidade. Continua do mesmo. A desembargadora só fez uma pequena adequação aí. Agora nós paramos em qual? 4.21, né? Agravo em execução 07 909 88 dígito 93. É de minha relatoria. Isso, falta o voto da desembargadora Ângela. São os agravos em execução, desembargador? Deixa eu só ver. Todos os três, a minha conversa com o senhor foi a mesma no chat. É aquele posicionamento da hipossuficiência, que, na meu ver, não é presumida pelo simples fato de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, que o tema 931 exige uma comprovação de hipossuficiência. Os três são no mesmo sentido. Então, é só consignar a maioria. E a desembargadora Rosilene? Já acompanha. Perfeito. Tem o 4.21, que é por maioria. Agravo em execução 079 09 88, por maioria. É improvido, que é o recurso do MP. O 4.22, que é o 0023683 de 94, também improvido. E o 4.23, não é isso, desembargadora? O agravo em execução 00128 7564, também improvido por maioria. Aí nós temos também aqui outro, que eu não sei se é o mesmo tema, eu acho que não. 4.24. Recurso, eu vou botar aqui para ver. Recurso antidistrito 0012594, dígito 98. Que o tema é outro. Deixa eu ver aqui. 0012 594 594 98. Aqui a desembargadora, a senhora botou a observação hoje, né? Hoje eu não vi. Cara, a denúncia pode... Dormiu bem, tá? Essa aqui é um recurso do Ministério Público, eminentes colegas, desembargadora Rosilene. Vou fazer uma síntese aqui. Isso aqui é um recurso antidistrito do Ministério Público, em que
foi acolhido, ocorreu a rejeição da denúncia em relação ao crime de organização criminosa, por ausência de justa causa. Rejeição adequadamente, eu entendi que a rejeição em relação a esse crime, não aos outros. Quanto ao delito tipificado no artigo 2º da lei, né, na lei tal, que eu entendi que o juiz agiu com acerto ao rejeitar a denúncia em relação a esse delito. Nos termos do artigo 41, a delação conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunha, afigurando-se indispensável a existência de lastro probatório mínimo a embasar a instauração do processo, sob pena de rejeição da denúncia, artigo 395. No caso em tela, o juiz de primeiro grau justificou adequadamente a rejeição quanto ao crime de organização criminosa, da denúncia de folha 227 e 234, aditada as folhas 258 e 272. Oferecida em desfavor dos acusados Amanda, Luana, Waike, Paulo, Luiz, Carlos, Valdemir. 4. Dessa forma, é de rigor a manutenção da rejeição quanto ao crime de organização criminosa, de folhas 227, 234, 258, 272, oferecida em desfavor dos acusados já mencionados. A míngua de justa causa, haja vista a ausência de lastro mínimo de prova capaz de demonstrar efetivamente o delito de organização criminosa, a pertinência do pedido condenatório, tendo já decidido o STJ que, abro aspas, se faz necessário a presença de lastro probatório mínimo para a instauração do persículo crimes, motivo pelo qual, reconhecida a sua ausência, compete ao julgador rejeitar a denúncia. Então, recurso do Ministério Público conhecido, mas improvido. O número 0012-594-98. Não, 00-125-94, dígito 98. 2023. Desembargadora Rosilene, a desembargadora votou, acompanhou, e a desembargadora está divergindo. Na verdade, eu não brinquei quando eu disse que fiquei pensando nesse processo, não, eu estava falando sério mesmo. E só deixei para voltar hoje de manhã, porque eu fui amadurecer e reler. Pronto, entre um dia e outro, o processo, não é? É um exercício, assim, quando a gente não tem muita segurança. E eu fui reler tanto a decisão dos magistrados da vara de delitos de organização criminosa, quanto a denúncia. Na verdade, esse processo é de Sobral, mas por conta do envolvimento de organização criminosa, veio aqui para a VEDOC. E a VEDOC foram várias pessoas que foram apreendidas, 2 moças com arma de fogo, foram 3 armas apreendidas, muitas munições, num contexto de invasão de um conjunto habitacional num bairro chamado Caiçara, em Sobral. Caiçara. E o motivo pelo qual os magistrados rejeitaram a denúncia em relação à organização criminosa, porque o porte de arma, porte legal de arma de fogo de uso permitido, está ok. Eles não consideraram que aquelas pessoas estavam em organização criminosa, porquanto que somente um dos envolvidos disse que fazia parte do Comando Vermelho e que estavam retomando alguns apartamentos porque aquele bairro era do PCC. Apenas um disse isso, os demais não disseram participar de organização criminosa. E eu fui olhar o flagrante, na verdade, tudo começou quando o dono, né, desse apartamento procurou a polícia, dizendo que o apartamento dele tinha sido invadido. A polícia chegou lá, encontrou as 2 moças armadas com munição e umas outras levando a merenda, né, a refeição delas. Nessa diligência, viram que o outro apartamento também estava sendo tomado por outros integrantes.
E o promotor disse que aquele bairro é conhecido por invasão e o juiz de primeiro grau, os magistrados de primeiro grau disseram, olha, isso é uma alegação de suposição, né, que aquele bairro é... Mas eu acho que não houve só uma suposição, houve a declaração de um dos integrantes, houve a apreensão de 3 armas de fogo, muita munição, e não houve nenhuma explicação plausível para por que essas moças estavam nesse apartamento. O que elas disseram? Que o apartamento estava abandonado. Mas o que disse a vítima, quer dizer, a pessoa que procurou a polícia, que o apartamento era dele, tinha sido invadido. Então, acho que esse momento de recebimento da peça delatória, a gente não precisa ter uma certeza inequívoca, absolutamente isenta de dúvidas, né? Nesse momento, a gente tem, eu acho que o flagrante nos traz elementos suficientes para o recebimento da denúncia, inclusive pela organização criminosa, conquanto eu não desconheça que todos negaram participar, apenas um disse que participava. Mas acho que todo esse contexto autoriza o recebimento da acusação também pela organização criminosa, pela VEDOC. Então, por esse motivo, desembargador Henrique, é que eu me posiciono no sentido do provimento do recurso de distrito do GAECO, né? Do GAECO. Porque eu realmente pensei que, embora a gente não tenha uma certeza absoluta, que realmente essa certeza não existe, mas não se exige para o recebimento da denúncia. Então, basicamente, foi essa a minha análise do flagrante, da denúncia e da decisão que a rejeitou neste tocante, só da organização criminosa. Perfeito. Por maioria, improvido. Eu acho que eles estão querendo acabar com a coautoria e participação. Tudo é organização criminosa. E tudo vem para a VEDOC. Eu acho que eles... Por exemplo, se os 3 dissessem aí que era de organização, pronto, combinado. Tudo vem para a VEDOC. Por isso que nós temos que descentralizar com urgência. 4.7. Tem não. 4.30. Foi julgado. Provido, né? Aquele do Jovem Mário. 4.60. Apelação 2000, ao contrário, 036, dígito 14, da desembargadora Ângela. E votou no sentido: recurso interposto pelo réu PWRF conhecido e desprovido, apelação manejada pela ré NAG conhecida e parcialmente provida. Perfeito. Vista concedida à desembargadora Marlúcia. 4.62. Apelação 6.000 ao contrário, 57.8, dígito 31, conhecido e desprovido, com declaração de ofício. Perfeito. Vista concedida... É o 4.62, apelação 6.000 ao contrário, 78.31. 4.63, apelação 5.000, ao contrário, 334, dígito 60, de Rério Taba. Vista a eminente desembargadora, a desembargadora Ângela votou conhecido e desprovido com declaração de ofício. A desembargadora Marlúcia pediu vista. 4.64, apelação 2.000 ao contrário, 086, dígito 48. Segunda vara de Mombaça, desembargadora Ângela Tereza, que votou no sentido conhecido e desprovido. Vista para a desembargadora Marlúcia. 4.65, apelação 00, 508, 47, dígito 84. Também da desembargadora Ângela Tereza, que votou no sentido conhecido e provido.
Perfeito. Não continua conhecido e provido. Por maioria. Incompatibilidade. Acabou, velho? Já? O Wellington deu 2 notícias, disse que eu não gostei no início. Três. Algum eminente colega, desembargadora Marlúcia, alguma manifestação, desembargadora Rosilene? Dia 15, Tem? Dia 16, sexta? Então, eu vou só declarar aqui encerrada a nossa presente sessão. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada. Ok, um bom dia a todos, bom restante de semana, bom feriado e até a próxima.